Eu estou me ouvindo, não sei se eu estou com eco em algum lugar. Deixa eu ver. Acho que agora parou. Bom, pessoal, hoje a nossa convidada, então, é a professora Ana Lívia. Então, ela vai falar sobre provas discursivas para perito. Então, Ana, a aula é sua hoje, fique à vontade para se apresentar, compartilhar aqui a tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem ir mandando aqui no chat também. Sejam bem-vindos, bem-vinda, Ana, obrigada pela participação. Obrigada, Leilane. Boa noite, pessoal. Quem não me conhece, eu sou Ana Lívia, sou professora de redação já há 8 anos, sou auditora fiscal da Receita Federal há 21 anos, e agora estou com o projeto da mentoria Mapa Fiscal, junto com Leilane. Um bracinho aí, né, Leilane? Um bebê. Gente, eu já faço esse trabalho de ajudar, né, vários concurseiros da área de perícia criminal com a prova discursiva. Então, eu preparei uma aula, né, que eu vou explicar para vocês a importância da prova discursiva e alguns pontos que a Leilane passou para mim, que vocês solicitaram, mas eu estou disponível para ajudar no que vocês precisarem e na medida do possível em relação à limitação do tempo, tá? Então, vamos lá, eu vou tentar compartilhar aqui o slide, mas eu não... agora ele apareceu. Selecioná-lo. Vamos lá, slide. Vou iniciar novamente aqui, que ele agora vai. O slide está um pouco grandinho, mas não há intenção de explicar para vocês, tá? Não é um texto também longo, é apenas ilustrativo. E quem quiser também fazer alguma pergunta durante a aula, pode interromper. Então, vamos lá. Eu vou centralizar aqui a apresentação. Uma apresentação. Pronto, agora está legal para vocês, né? Então, hoje vamos falar sobre prova discursiva, principalmente focando no cenário de 2025 para frente, tá? A pauta dessa aula é a visão geral sobre prova discursiva na área de perícia criminal, análise dos editais, os principais critérios avaliativos que constam nos editais sobre provas discursivas, interpretação do enunciado da prova discursiva, proposta de estrutura fixa, entre aspas, para cada dissertação, conectores para redação, gestão do tempo no dia D e importância de treinar a redação rotineiramente. Então, a grande pergunta né, a grande desafio, e muita gente, infelizmente, ainda não sente o peso da prova discursiva e indaga por que exercitar a redação para a prova discursiva. E por que, eu pergunto, você não deve exercitar, já que você exercita as questões objetivas para a prova objetiva, tá? Então, muita gente acha que escrever redação para a prova discursiva é apenas explanar, mas sem uma estratégia e sem treino, tá? Porque a escrita dessa prova discursiva é um recorte do conteúdo que você estuda e é um recorte aprofundado. Você não vai replicar o que você estuda no seu manual teórico numa prova discursiva. Você tem, na prova discursiva, o compromisso de escrever aquilo que foi requisitado
pela banca examinadora. Então, é feito um recorte desse conteúdo. E, ao fazer esse recorte, você tem que fazer a seleção do repertório adequado para fazer o texto da questão discursiva. Então, é uma habilidade que requer treino constante, tá? Assim como vocês treinam as objetivas, que surgem detalhes novos, abordagens, sutilezas, vocês também precisam treinar rotineiramente para a prova discursiva. Então, por quê, né? O porquê, na minha visão, como professora há 8 anos, é que as bancas examinadoras exigem a prova discursiva porque ela requer, em um nível mais exigente, né, um nível mais complexo, a prova do conteúdo. A prova de que o candidato ele domina aquele conteúdo, porque ele vai ter que fazer a recordação ativa, né, do que ele entendeu do conteúdo. Além disso, vai ter que interpretar o comando da questão discursiva e entregar aquilo que foi pedido. Então, várias habilidades aí são testadas, tá? O segundo motivo pelo qual eu vejo que as pessoas ficam com um pouco de birra de treinar a redação é que a redação, quando você escreve, é você que constrói a resposta. Então, quando você erra, o erro é pessoal. E na objetiva não, é mais cômodo, você apenas tem que identificar a informação correta, tá? Então, quando você erra uma questão objetiva, o erro é impessoal, tá? É aquela resposta que foi estabelecida pela banca, é o gabarito, e que é um gabarito provado, então vocês, normalmente, óbvio que questões objetivas podem ser discutidas, podem ter recursos, mas normalmente as pessoas encaram com mais tranquilidade, tá? E por que é tão desgostoso fazer redação? Porque a nossa cultura escolar e também universitária não fomenta, né, essa prática rotineira, tá? Porque se for uma coisa naturalizada, vocês vão ter muito mais conforto de execução. Tá? Então, ocorre o que? Uma lacuna, depois que vocês saem da universidade, perdem realmente a destreza, tá, da escrita. E assim, eu quero também abrir um parênteses e dizer que essa escrita da prova, né, discursiva, não é uma escrita universal, tá? Existem vários gêneros literários, é apenas um tipo textual, um gênero textual que acontece na prova discursiva, tá? Existe gêneros literários, né, da arte mesmo literária, então você não precisa ter o talento dos grandes escritores, como temos na literatura brasileira, né, Machado de Assis, Clarice Lispector, não. Você apenas precisa fazer um texto com linguagem objetiva e que atenda o conteúdo, tá? Então, não fiquem assim, superestimando essa escrita. É uma escrita apenas que serve para responder o que foi demandado pela banca examinadora. E outro motivo que eu atribuo é a deficiência de leitura, a leitura de uma forma geral, né, de diversos temas, porque todo tema contribui para o desenvolvimento das nossas competências, né, cognitivas, de interpretação, compreensão e raciocínio lógico-argumentativo, que eu vou falar depois aqui. Então, a leitura é super importante e também um estudo estratégico das temáticas que são cobradas para a prova discursiva. Você tem que fazer um estudo mais aprofundado desse repertório. Não é um estudo... não vou dizer que para a prova objetiva vocês fazem um estudo básico. Não, é um estudo, né, bem esforçado, a gente sabe como é. Mas para a prova discursiva vocês têm que fazer um estudo ainda mais aprofundado, porque vocês vão fazer a prática da recordação ativa e provar no papel que vocês dominam aquele conteúdo. Tá? E, por fim, eu saliento aí o que é cobrado na prova discursiva, que é o raciocínio lógico-argumentativo. E o que é isso? É você apresentar a lógica das conexões entre as informações que você domina, para atender aquele
comando da questão discursiva, fazer a seleção das informações que são apropriadas e fazer conexão entre elas, tanto na discursiva argumentativa quanto na discursiva expositiva, tá? Então, escrever, gente, não é um dom, assim, especial. Escrever, todos nós podemos fazer, e fazemos o tempo todo, porque é apenas a expressão textual, só que na forma escrita, né? Nós desenvolvemos o texto oral desde que começamos, né, da primeira infância e vamos alargando. Pessoas que não são letradas desenvolvem texto oral, enfim. Então, a escrita é uma versão do texto, só que usando a variante da linguagem formal, né, da língua portuguesa, e com uma estrutura organizada, tá? Porque tem, assim, o gênero textual, ele tem uma finalidade, dissertação argumentativa, a finalidade é o quê? Convencer o leitor a respeito de uma opinião, a partir de fundamentos que são os argumentos que estão lá no texto. E qual é a finalidade do gênero textual, dissertação expositiva? A questão teórica, expor conhecimento. E estudo de caso é apresentar a solução de uma situação hipotética, que na vida real, no exercício do cargo, é uma situação real, tá? Então, é feito o quê? Uma reprodução do que acontece na vida real, no caso de vocês, peritos criminais, é feito no estudo de caso da prova discursiva. Então, escrever é lógica, foco e mais conteúdo, tá? Totalmente plausível se o esforço necessário for feito, tá? Então, chegou a hora de mudar as ideias, de não priorizar a questão discursiva, a prática de redação, e agora vocês vão entrar no modo também escrita de redação, inserido no cronograma, tá? Porque vocês viram aí, né? Saiu ontem o resultado da PF e assustou muita gente de alto nível. Pessoas que fizeram pontuação altíssima ficaram excluídas, infelizmente, do concurso, porque não alcançaram o mínimo na prova discursiva, que é a pontuação de 10 pontos. Tá? Importante, eliminatória, é um filtro atualmente, tá? E, afinal, você precisa fazer uma ótima prova discursiva para ser aprovado como perito criminal. Diante disso, vamos treinar. Então, o que você vai encontrar nas provas discursivas de perito criminal? Primeiro, o tipo textual é dissertação, tá? Não é narração, não é descrição, não é injunção. Existem 4 tipos textuais que a linguística reconhece. É dissertação. E gêneros textuais são infinitos, tá? Porque eles servem a propósitos definidos. No caso da dissertação, o gênero textual é prosa, mas especificamente é dissertação argumentativa, tá? Porque serve para convencer o leitor. Ou dissertação expositiva com as 2 modalidades, tá? Mas a prosa é reconhecida também como gênero textual, que é aquele texto corrido, organizado em parágrafos, tá? Não é aquela estrutura em estrofes que a gente vê na poesia. Jamais escreva uma estrutura de poesia numa prova discursiva. Tem que ser estrutura de prosa com parágrafos. Cada parágrafo desenvolve um tópico do tema central, certo? Então, qual é o tipo textual da prova discursiva do meu concurso público de perito criminal em 2025? Você vai descobrir isso analisando o edital do seu concurso. É a primeira fonte dessa informação, o edital. Ele deve prever isso. Infelizmente, ocorre, hoje em dia está mais raro, mas pode acontecer do edital ser omisso quanto à definição desse tipo textual, tá? Mas, normalmente, ele declara que é uma questão discursiva, ele não declara como a linguística reconhece, a teoria linguística de produção textual. Ele diz que é uma questão discursiva, um texto dissertativo, normalmente vem assim, mas aí ele complementa sobre tema da atualidade, ou sobre tema que será apresentado no dia. Aí, nesse caso aí,
será dissertação argumentativa. E quando ele diz que é um texto dissertativo sobre tema de conhecimento específico do cargo, é uma dissertação expositiva, tá? Então, a interpretação do tipo textual é feita dessa forma. Se o edital for omisso, o único recurso que você tem de saber qual é o tipo textual é no enunciado da questão discursiva, tá? E o enunciado, quando a informação já vem no edital, só confirma, né? Quando não vem, é aí quando você vai saber que é o pior cenário, tá? E nos editais que estão previstos aí para 2025, 2026, a gente vislumbra que a maioria vai exigir a prova discursiva, né? Pelo histórico dos editais anteriores e pela tendência atual, porque desde 2023, mais para frente eu vou mostrar, os concursos de perícia criminal exigem a etapa eliminatória e classificatória da prova discursiva, além da prova objetiva, tá? Vocês veem aí, PCDF, o último, 2016, com discursiva, PCTO, não teve discursiva, a Polícia Científica do Pará, com discursiva em 2018, PC Maranhão, com discursiva em 2017, PC Rio de Janeiro em 21, sem discursiva, PC Piauí em 18, com discursiva, PC Santa Catarina em 17, sem discursiva, IGP Rio Grande do Sul, que muita gente já está se prevenindo e treinando, graças a Deus, não teve discursiva em 2017, mas o próximo, que está em vias de sair, já tem previsão no documento, né, da comissão de que terá a prova discursiva e é apontado que será argumentativa, tá? Mas a confirmar com a publicação do edital. A gente só tem certeza com o edital, porque o edital é a lei do concurso, né? E Politécnico Mato Grosso, 22 não teve discursiva, a Acre 2015 teve discursiva, e ainda tem o Sergipe, 23 teve discursiva, Goiânia, não, os últimos, eu falei os que são previstos, né? Os últimos que a gente teve, como eu falei, desde 2023, tivemos Sergipe, que teve discursiva, tivemos Goiás, em 23, com discursiva, São Paulo, com discursiva, Paraná, com discursiva, e Pernambuco, com discursiva também, e Polícia Federal, agora em 2025, com discursiva. Então, 100% com discursiva. É a regra, então, né, gente? Sabendo disso, vocês têm que se preparar. Então, vamos observar aqui que você deve prestar atenção ao disposto no capítulo do edital publicado, né, se já tiver publicado, ou no edital anterior, o que ele dispõe sobre discursiva, porque o parâmetro para você treinar para a prova discursiva é o edital anterior do concurso. Se ele não tiver previsto, por uma questão de precaução, porque a gente vê que é uma tendência, você treina discursiva com um edital ou usando os critérios de uma outra banca, tá? Mas, ou critérios dessa banca que ela tem aplicado para encargo, né? Que ela tem aplicado prova discursiva. Mas a prudência recomenda que seja treinado, tá? Então, no edital, você vai atentar para o tipo textual, né, que é dissertação ou argumentativa ou expositiva, se é um conteúdo geral, quer dizer, sociocultural, de atualidades, e até eles podem dizer de humanidades, tá, como muitas bancas já cobraram temas filosóficos, antropológicos, enfim, sobre liberdade, enfim. Então, já teve cobrança também, então qualquer tema é possível, ou prática de conhecimento específico, que aí vai usar, né, aquelas matérias que estão no edital, tá? Que são matérias técnicas que vocês já estudam para a prova objetiva. Também no edital vocês têm que prestar atenção aos critérios de avaliação da banca, porque cada banca tem critérios diferentes, tá? Embora as competências textuais cobradas para a avaliação de um texto
dissertativo sejam 3, não 3, não 4, as bancas então a gente chama de critério de avaliação da banca. Tá? Esses critérios são reunidos em 4 competências, que são a apresentação textual, estrutura textual, conteúdo e linguagem. Só que cada para isso. Tá? Vocês vão ver nos diversos editais que vocês têm contato. E as hipóteses de avaliação, que tem que prestar atenção também nessas hipóteses, né? A hipótese mais clara é a fuga do tema, né? Errou o tema, mesmo que a dissertação esteja impecável, você perde a pontuação, sua dissertação é anulada, sua prova discursiva é anulada. Então, vamos usar agora como ilustração para vocês visualizarem como é que aparece a prova discursiva nos editais, o edital de 2024 da Polícia Científica do Paraná. Se possível, tem como desligar o microfone? Interferir um pouco. Obrigada. Então, esse é o edital da Polícia Científica do Paraná, tá? Lá é estipulado, né, o cargo, todos os detalhes sobre o concurso, a banca foi IBFC, e aí explica quais são as etapas do concurso: prova objetiva, eliminatória e classificatória, prova discursiva, também eliminatória e classificatória, teste de aptidão física, eliminatória e os demais. Aí fala sobre, né, dentro do capítulo de prova discursiva, fala quais são as provas que serão corrigidas. Um segundo, a Bianca está falando nada que perguntar alguma coisa? Ah, tá. Ele levantou a mão? Deixa eu olhar aqui. Quero perguntar sim. Você prefere que eu faça a pergunta depois ou eu posso fazer agora? Sim. Tá, então, na realidade, prof, boa noite. Eu escuto alguns professores de correção de redação falando muito sobre esses modelos prontos, né? A minha pergunta é: a banca pode diminuir ou tirar pontos por usar um modelo pré-pronto? Ou, por exemplo, a pessoa que não utilizar esses modelos, ela ganha ponto por criatividade? Ok, mas a banca ela tem direito a tirar pontos se ela vê um modelo pré-pronto, sim, por exemplo? Os modelos pré-prontos, eles só servem para o estudo prévio. Porque na aplicação, né, no dia que você vai executar a prova discursiva, cada um vai estruturar conforme o seu entendimento, né, do conteúdo da prova discursiva, usando o seu vocabulário. Tá? Então, assim, é muito difícil que um texto seja literalmente igual ao outro, embora esteja por trás de uma estruturação padrão. Existem também esses modelos que estipulam o texto, né, que você deve usar. Mas eu acho muito improvável as pessoas reproduzirem literalmente o que tem lá. Então, eu acho improvável ter tanta coincidência de textos iguais, tá? E assim, particularmente, eu tenho minha metodologia de não usar modelos, tá? Você pode criar o seu próprio modelo, mas não importar de terceiros e nem de IA. A IA é muito legal, porque ela, né, nos traz a informação organizada, nos dá opções e ajuda bastante, mas não é algo factível para você realizar no dia a dia. Então, é melhor que você construa o seu próprio modelo, seu modelo autoral, sua forma de estruturar. Na dissertação, tem alunos que fazem isso. Eu vou até colocar o texto dela aqui, que é a dissertação argumentativa. Ela sempre segue uma sequência na apresentação dos argumentos da dissertação argumentativa. Aí eu até para, né, tirar a prova eu mesma, né, que eu tenho curiosidade de fazer esses testes, eu olhei o jeito que ela fez a primeira, o jeito que ela fez a segunda e a terceira e a quarta redação. E tem até os mesmos conectivos.
Ok. Era isso que eu ia falar, porque eu tenho o meu modelinho pré-prontos que eu sempre uso. Então, o início da introdução para depois colocar o assunto pedido. Ali, os conectivos, por exemplo, do desenvolvimento, eu gosto de começar com primeiramente, ali depois no final, na conclusão. Então, tem algumas palavras-chave que me ajudam a fazer a redação, que eu sei que também são muito comuns nesses modelos, entende? Era por isso que a minha pergunta era exatamente essa, se, ok, eu poderia perder ponto em criatividade, mas a banca não poderia tirar pontos, né? Eu só não ganharia pontos a mais, é isso? É isso aí. Entendi. Gente, eu estou escutando um pouco de ruído, eu vou colocar um fone aqui, tá bom? Vocês estão escutando também? Do meu áudio? Vou colocar aqui para ficar melhor. E aí ele tem microfone. É porque eu não gosto daqueles fones. Infelizmente, né, gente? Eu já sou 40 mais, então tem coisas que eu não me identifico. Eu não gosto desses microfones grandes. Daí eu tenho que usar o microfone pequenininho. Eu vou colocar aqui rapidinho. Eu sou da geração millennial. Vocês já nasceram na internet. Eu vi isso acontecer. Espera aí. Saiu o meu. Voltei, né? Ok. Estão me escutando bem? Sinalizem. Tá bom. Vamos seguir. Quem tiver alguma dúvida, vamos nessa. Está com ruído sim ou não? Não, né? Quem quer fazer pergunta? Pode perguntar. Quem levantou a mão? Foi só a Bianca mesmo? Então, vou seguir aqui. Então, nesse edital do Paraná de 2024 consta, né, que para efeito da correção da prova discursiva, eles seguirão a lista de classificação daquelas pessoas, né, que fizeram as melhores médias na prova objetiva. Tá? E quem não alcançou, né, os candidatos que não tiverem a prova discursiva corrigida, né, que não fizeram a média suficiente, já estariam eliminados, é a regra de todo concurso, tá? Então, nem todos os candidatos terão suas provas discursivas corrigidas. Você tem que ter, né, entrar na lista de classificação. Então, quanto maior sua nota também na objetiva, maior a probabilidade de sua discursiva ser corrigida, porque é um funil, né, gente? Primeiro a objetiva, depois a discursiva. E, nesse caso, a discursiva, ela valeu de 0 a 20 pontos, com a média, né, mínima 10 pontos, tá? E aqui, o que eu falei, né, sobre os critérios de avaliação, está nesse item aqui, 9.24. A prova discursiva será realizada na mesma data da prova objetiva e constituir-se-á de uma redação cujo tema sido. Então, é isso aqui, ó, gente. Quando não especifica o tema, ou quando diz que o tema é sobre atualidade, sociedade, enfim, que é um tema geral, o tipo textual é dissertação expositiva, ou argumentativa, tá? Se trata de uma dissertação argumentativa. Devendo conter, aqui a quantidade de linhas, de 15 a 20 linhas. Então, aqui no caso, não foi o padrão que a gente vê aí, que são 30 linhas, tá? Então, foi um pouco menor. Nesse caso, né, eu até vou chamar atenção mais para frente, mas nesse caso a gente tem estratégias específicas da estruturação do texto de 15 linhas, do texto de 20 linhas e do texto de 30 linhas,
Tá? Aqui, quais são os critérios avaliativos dessa banca? Como eu falei para vocês, as competências textuais são 4, mas cada vez a sua leitura de como serão esses critérios. No caso aqui, em relação ao conteúdo do texto, tem 2 critérios: progressão, grau de informatividade. Informatividade é a inovação, no sentido de que são informações de pouco acesso, mas aquela relevância do repertório que é apresentado para fundamentar o argumento, tá? Então, quanto melhor esses repertórios, melhor de informatividade. E coerência. Coerência que é aquela condição do texto de ser totalmente objetivo e tratar de uma única temática, sem ocorrer desvios de coerência, como contradição, tá? E manter a linha argumentativa com todos os elementos favorecendo a tese, tá? No caso da dissertação argumentativa. O segundo critério de conteúdo e qualidade do conteúdo, aí é o conteúdo em si, tá? Aí tem a forma como o candidato vai selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, informações, opiniões. Isso aqui é exatamente a competência 3 do Enem. Que eu chamo a atenção para vocês, é por causa dessa razão, dessa competência 3 do Enem, que todo concurso cobra, mas nem deixam isso de uma forma explícita, que vocês precisam treinar redação até o dia da aprovação. Porque a cada tema vocês têm que testar a sua habilidade de selecionar e interpretar fatos e interpretar informações e construir argumentos, tá? Então, isso é um exercício constante, mesmo que você já esteja com um grau alto de entendimento da redação. Linguagem, eu tenho 2 critérios em relação, eles veem aqui linguagem, coesão, mas eu enxergo mais, conforme a boa teoria de linguística, a coesão como elemento da estrutura textual. Enfim, mas a banca é quem manda aqui, não sou eu, tá? Mas a coesão, eles encaixaram aqui como linguagem, que é os adequados expressivos dos recursos linguísticos, que são os recursos que fazem a união entre as palavras, entre as orações e entre os períodos que formam os parágrafos, tá? E a norma padrão, né? Obediência à norma culta da língua portuguesa, sem desvios, porque em redação a gente usa a variante formal, tá? Na nossa linguagem oral, a gente normalmente pode usar nossas variantes regionais, gírias, e até nossas variantes profissionais, pessoais, linguagens que vocês veem aí, né? Muito múltiplas, mas numa redação vocês têm que usar a linguagem formal, tá? Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade. Enfim, eu não vou entrar muito na minúcia do edital, senão a gente não termina a aula, mas eu quero, assim, chamar atenção para os textos mais importantes, em relação a isso aqui também, né? O que é que leva a zerar a prova discursiva, que é o conteúdo diverso, que é a fuga do tema, a fuga da tipologia. Isso aqui quer dizer que você, em vez de fazer dissertação, fez uma narração, fez uma descrição, tá? Fuga de tipologia é isso. O item B fala de desenvolver o texto com desenhos, números, versos, como eu falei para vocês, estrutura de poesia, né? Estrofes não cabe numa dissertação. E escrever um texto de extensão do último em extensão inferior ao mínimo. Isso também, a banca, nesse caso aqui, BFC, considerou como hipótese de nulidade, tá? Então, conforme esse edital de perito de 2024, ano passado, né, do Paraná, a dissertação exigida era argumentativa, pois o tema seria fornecido no dia da prova. Então, vamos ver qual foi o tema dessa prova. O tema dessa prova foi esse que está aí, no comando da questão discursiva. A partir da leitura do texto motivador e com base em seus conhecimentos, redige um texto dissertativo argumentativo, tá vendo? Bem preciso o comando, redige um texto dissertativo argumentativo.
Então, um texto que você vai defender uma tese em modalidade escrita formal, na língua portuguesa, com finalidade de dar encaminhamento à solução de conflitos de relacionamento interpessoal na empresa. Então, qual é o tema? Finalidade de dar encaminhamentos, então, a solução de conflitos interpessoal na empresa. Então, esse é o tema, conflitos interpessoais no universo corporativo, tá? E vem um texto motivador, não vou ler agora, mas vocês veem que é uma temática super inusitada que ninguém esperaria no concurso público vir uma temática sobre conflitos interpessoais. Então, isso indica que vocês devem ler tudo, não desprezar nada se vocês vão enfrentar prova discursiva argumentativa. Tá? E vamos ver agora o edital de 2024. O que, gente, vocês estão falando aí? Aqui também um pouco, tá o quê? Ainda está travando? A conexão, é isso? A minha não. Leilane, você pode confirmar? Minha conexão não está Então travando. o áudio continua bem ruim, Ana. Agora eu não uso outro fone. Tá pior com esse fone ou é melhor eu tirar? A mesma coisa. Gente, eu vou tirar aqui. Percebeu que estava abafado, né? Eu vou tentar aumentar um pouco o volume na transmissão. Vou fazer a mudança da câmera para ver se melhora. Espera aí. Eu estou com a outra câmera. Melhorou? Espero que sim, gente. Piorou. Está baixo. Peraí. E agora vocês estão escutando melhor? Eu vou prosseguir aqui, tá? Melhor, graças a Deus. Edital de Pernambuco de 24. Então, o edital de Pernambuco de 24, né, 77 vagas para perito criminal, foi organizado pela OCP, previu também a prova discursiva, eliminatória e classificatória, e o legal desse edital é que ele previu que a prova discursiva, e foi bem explícito, ele previu que seriam duas questões discursivas, uma questão teórica e um estudo de caso, com temas específicos. Então, foi aquele posicionamento, né, ideal, um sonho para o candidato, porque ele teve plena certeza de que faria o estudo, o treinamento da discursiva, modalidade questão teórica e estudo de caso, porque foram duas questões discursivas. Esquece argumentativa, foco na dissertação expositiva. Então, foco no estudo mais reforçado dos temas de conhecimento específico para atender essa demanda de questão teórica e de estudo de caso. Tá? Novamente, eliminatória e classificatória.
pontuação de 40 pontos, 20 para cada questão. E o mínimo para ser aprovado é 50%. Tá? E aí fala, né, questão teórica, estudo de caso, os critérios de avaliação, né, que foram conhecimento técnico-científico sobre a matéria, então, conteúdo, clareza na argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto, né, que também faz parte, é uma vertente do conteúdo, mas é uma forma também de organizar, selecionar as informações, é parecida com a competência 3 do Enem, tá? E, por último, utilização adequada da língua portuguesa, tá? Aqui não está explícito, mas é, sim, cobrada a questão da estrutura textual e a apresentação em estrutura textual, tá? E, então, vocês têm que prestar atenção a tudo isso para fazer um texto apto à aprovação. Letra legível, espaço, gente, eu vou passar mais rápido, tá? Para dar tempo para tudo. As hipóteses de nulidade, novamente, fuga do tema, fugir da tipologia dissertativa, prestem atenção aí. Está vendo que a estrutura textual surgiu aqui como hipótese de nulidade? Apresentar acentuada desestruturação na organização textual. Então, é importante seguir uma organização dentro dos parágrafos para você entregar um texto com conteúdo legal e um texto que seja apto para você ter uma boa nota. Então, nesse caso de perito criminal de Pernambuco 24, a dissertação foi expositiva e foi explícito o edital, porque quase nunca é explícito, em dizer que foi questão teórica e estudo de caso. Tá? Então, diante disso, como é fazer a dissertação argumentativa, a dissertação expositiva, modalidades questão teórica e estudo de caso? Essa resposta vocês têm bem detalhadamente no minicurso de discursivas de perito criminal, que eu explico a estruturação, né, trecho a trecho, quer dizer, parágrafo a parágrafo, de cada um desses tipos textuais, tá? Mas, assim, dentro dessa aula, vocês terão uma noção, tá? Então, assim, se vocês querem ter uma profundidade de como é feita a estruturação dessas dissertações, vocês podem buscar o minicurso. Mas aqui eu estou dando uma noção para vocês. Então, assim, a próxima demanda, né, que eu recebi, sobre as competências textuais, que são geralmente exigidas nos editais, tá? Então, como eu já antecipei um pouquinho, as competências textuais são apresentação textual e estrutura textual, ou seja, a aparência do texto e a organização das ideias em um texto estruturado. Conteúdo, que é o conhecimento do tema, porque sem conteúdo não existe mensagem no texto, tá? E o domínio da língua portuguesa, sem muitos desvios na execução da língua portuguesa dentro do seu texto e uso de um vocabulário adequado, tá? Embora existam essas 4 competências, né, que eu agrupei a apresentação, porque muitas bancas nem explicitam isso, a questão da apresentação, eu agrupei em 3, mas embora sejam essas as competências, os critérios avaliativos, eles extraem dessas competências e com a visão de cada banca, e dali eles atribuem a pontuação para a sua redação, tá? E o que vocês devem ter ciência é que quando vocês executam a redação, vocês têm que pensar na postura do examinador, tá? Vocês escrevem para um leitor especial. Esse leitor se chama examinador. Tá? É ele que vai checar se o seu texto está coerente com o padrão de resposta, que é chamado de espelho. Então, ele vai fazer essa checagem da sua redação com o espelho, olhando principalmente o conteúdo, se o que você escreveu corresponde ao que está no espelho. E daí ele vai fazer, né, a graduação dessa pontuação. Então, quanto mais você escreve dentro daquele padrão de resposta, melhor será a sua nota, tá?
Então, escrevam sempre pensando no examinador. Escrever pensando no examinador é escrever de uma forma objetiva, didática e fluida. E para escrever de uma forma objetiva, didática e fluida, né, vocês devem ter lógica nessa argumentação e ter organização do texto. No parágrafo, vocês vão fazer a organização. Nunca de um período único para um parágrafo. No mínimo, 2 ou 3 períodos para um parágrafo, tá? Porque um período único torna o texto daquele parágrafo confuso, obscuro. Então, isso vai criar um obstáculo para o examinador fazer a apreciação da informação. Concordam? Então, vamos organizar o texto dentro do parágrafo, 2 ou 3 períodos, e emitindo a mensagem que foi requisitada, tá? Interpretação do enunciado, que é a outra demanda que me perguntaram aqui. O que é básico da interpretação do enunciado? É fazer a filtragem das palavras-chave, tá? Primeiro, você vai ler o comando, né, da questão discursiva e prestar atenção ao verbo, à tarefa, que é requisitado. Se é disserte, diferencie, diferenciar já é diferente de dissertar, tá? Dissertar é expor, né? Argumentar. Diferenciar não, você tem um compromisso de apresentar características de um elemento e características de outro, tá? Então, já é outro tipo de tarefa, tá? Discorrer é o mesmo que dissertar. Analisar já é uma escrita mais profunda. Então, vocês têm que prestar atenção nesse verbo. Em seguida, vocês devem prestar atenção ao objeto desse verbo, tá? Que é o conteúdo específico que vocês vão escrever. E, ao prestar atenção ao objeto desse verbo, vocês vão fazer o quê? O destaque das palavras-chave, tá? O enunciado da questão discursiva, argumentativa, ele vai pedir o quê? Para você dar uma opinião sobre uma temática e fundamentar com argumentos plausíveis, tá? O enunciado do estudo de caso, ele vai pedir para que você analise uma situação hipotética que simula um caso real e apresente uma solução, usando a teoria na prática, tá? Então, é o que? A teoria a serviço de uma prática simulada, óbvio, né? E se tiver os tópicos obrigatórios, vocês vão se orientar conforme aqueles tópicos, que eles são obrigatórios. Se não tiver, vocês que vão criar esse repertório, tá? Usando, obviamente, como se trata de estudo de caso, um repertório ancorado em informações técnicas, né? Teorias, procedimentos, enfim, que são pertinentes à área de vocês. E o enunciado da questão teórica, ele pede apenas para você explicar, expor um fenômeno, fato, e dar o que? A versão científica, técnica daquele fato. Novamente, se tiver tópicos obrigatórios, vocês devem abordar, obedecendo a sequência e não desviando desses tópicos, tá? Isso é de suma importância. Os enunciados com ou sem tópicos obrigatórios, né? E podem ser esses tópicos obrigatórios implícitos ou explícitos, tá? Às vezes, os tópicos obrigatórios não vêm A, B e C, mas vêm 2 ou 3 verbos, tá? Analise, diferencie e cite, enfim, vem 2 ou 3 verbos. Isso é tópico obrigatório, mas dentro de um parágrafo do comando da questão discursiva, tá? Então, vocês têm que fazer as 3 tarefas que estão lá. Eu chamo isso de tópico obrigatório implícito. Os explícitos é quando vem A, B, C e D, tá? E o comando único é o mais simples, né? Que é apenas fale sobre... Isso é mais comum na dissertação argumentativa, né? Eles dão a temática, mas pode ocorrer também na dissertação expositiva questão teórica. Na estudo de caso, o comando único já é mais raro, mas também pode ocorrer. Tudo depende do que a banca quer, né, gente? Não existe regra absoluta. Então, quando o comando é único, apenas ocorre o quê? Um tema central. Nesse caso, né, que ocorre mais com a dissertação argumentativa, o candidato tem o quê? A liberdade de criar a linha argumentativa.
quem já estudou, vocês estudam com certeza um pouquinho de direito administrativo, vocês sabem que existe, né, o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. Vamos fazer a analogia. Quando tem um comando único, a linha argumentativa é livre do candidato, ele que cria. Então, é como se fosse o quê? Um ato administrativo discricionário, porque é ele que vai dar a motivação, tá? Ele que vai dar os argumentos e os repertórios, tá? Quando tem os tópicos obrigatórios, é como se fosse o quê? Um ato administrativo vinculado, porque vocês são obrigados a seguir aquela linha argumentativa e vocês vão fazer o quê? Dar repertório para aqueles argumentos que já estão ali. Então, vocês vão usar as palavras-chave de cada tópico e ir preenchendo, dando repertório que é condizente com o que está em cada tópico obrigatório, tá? E respeito à sequência, não invertam de forma nenhuma o ABC para A, C e B, ou B, C e A, enfim, tem que seguir a sequência que está lá, de tópicos obrigatórios. E eu indico sempre, na escrita, no processo de escrita, mais para frente eu vou dizer, de usar as palavras-chave para criar os tópicos frasais, que são as ideias centrais de cada parágrafo, tá? Então, eu indico na abertura porque é mais didático, mas o escritor, a escritora tem a liberdade, porque a gente sabe que o processo da escrita tem que ser fluido. Então, não existe uma mecanização, sempre eu tenho que abrir cada parágrafo com um tópico frasal. É o ideal, eu acho mais fácil, mas pode ser que, na hora de escrever, você queira colocar a ideia central como o período do meio, ou o último período, enfim, depende de cada escritor e do momento da escrita, tá? Mas todo parágrafo tem que ter um tópico frasal, que é aquele período que exprime a ideia central do parágrafo, tá? E vocês têm que sempre usar, para não fugir do tema, as palavras-chave, tanto do tema central quanto dos tópicos. Isso que faz vocês não desviarem do tema, nem tangenciarem o tema. Tangenciar o tema, o quê? Falar dele parcialmente, tá? A interpretação de todo o enunciado de questão discursiva tem que ser sempre literal e restritiva, não é ampliativa, vocês não podem enxergar o que não está escrito lá, mas vocês têm o compromisso de entregar aquilo que foi requisitado pela banca, tá? E nunca extrapole, né? Não escreva além do que foi pedido pela banca, você vai escrever as informações relacionadas, que estão na árvore daquela temática, né? Informações que estão relacionadas, tá? Os galhos daquela árvore, mas não a informação que é totalmente de um universo diferente, tá? Então, isso é extrapolar, falar de uma informação que não tem nenhuma relação da temática. Desviar, que também o extrapolar é falar um pouco do que foi requisitado e além, né? Desviar é falar de outra coisa completamente diferente e tangenciar é falar parcialmente sobre o tema. Então, jamais façam isso, porque afeta diretamente a pontuação de vocês. E a outra demanda que me foi requisitado nessa aula foi: Ana Lívia, apresente estruturas fixas para evitar a paralisação no dia da prova. Então, vamos ensaiar essas estruturas, né? Como eu falei para vocês, no minicurso tem já a lógica de organização, de estruturação de cada dissertação, o que vai compor cada parágrafo, tá? Mas aqui eu estou propondo, de uma forma mais didática, um outro modelo, um modelo mais prático, no sentido de que já dá para vocês o conteúdo, mas no sentido do conteúdo, da semântica, do que deve ter em cada parágrafo, tá? Vamos lá. Primeiro, né, preliminarmente, eu tenho que chamar a atenção que esse modelo é para textos de 30 linhas, tá? Mas pode ser adaptado para textos menores, porque eu chamo a atenção no texto, se a dissertação é de 15 linhas, né, tem concursos aí que fazem, tipo, 4 questões discursivas, aí coloca cada um com limite de até 15 linhas ou 20 linhas. Então, em 15 linhas, você vai fazer 2 parágrafos. Em 20 linhas, você vai fazer 3 parágrafos.
em 30 linhas de 4 a 5 parágrafos, tá? Então, essa é a média da organização dos parágrafos. Não ultrapassar jamais o limite de linhas e não fazer uma redação sucinta, que é aquela bem, né, resumidinha, um texto de 30 linhas, fazer 5 linhas, isso é uma redação sucinta, é uma redação que não tem nenhuma relevância, porque não vai emitir o conteúdo que a banca quer que você, como candidato, apresente, tá? Então, qual é a fórmula que eu apresento para vocês em relação à dissertação argumentativa? Argumentativa, eu apresento que na introdução, o conteúdo é a tese, tá? Sempre. E a tese não é o tema. A tese é a opinião que você extrai do tema, certo? A tese é pessoal. O tema é da banca, tá? Então, a tese você que cria com suas palavras e emite uma opinião sobre o tema, tá? Você apresenta a tese com ou sem uma contextualização anterior. Essa contextualização eu chamo, ou você faz uma contextualização histórica, ou você abre com uma contextualização legal, no caso, eu gosto mais de usar como parâmetro, né, a Lei Maior, a Constituição Federal, que é a base do nosso ordenamento jurídico, que organiza a sociedade brasileira. Enfim, a contextualização pode ser uma apresentação dessa temática sociocultural, e, em seguida, você vem com a temática, ou com a sua tese, que é a opinião. Mas sem tese não tem dissertação argumentativa, tá? É essencial. Se não tiver tese, não é dissertação argumentativa, porque pensem numa célula, né? A célula, vocês sabem muito mais do que eu, tem o núcleo, né? E tem o citoplasma, enfim, tudo que ajuda aquela microvida, né? Então, o essencial da célula é o quê? O núcleo, onde abriga o DNA. E o resto são elementos, né, importantes, estruturais, são pilares que existem em função desse núcleo. Então, a tese é o núcleo da célula. E as outras estruturas, que são os argumentos, eles fundamentam essa tese. Então, sem tese, os argumentos ficam soltos, né? Porque vai haver estrutura para o quê? Tem que ter a tese, que é a opinião do autor, né, sobre aquele fenômeno social que vocês têm na temática da dissertação. E para adicionar esse parágrafo, vocês podem colocar ou já a antecipação resumida, com poucas palavras, dos argumentos que vocês vão usar nos parágrafos de desenvolvimento, ou um outro tipo de repertório, ou um repertório histórico, um estatístico, um argumento de autoridade, um produto cultural, que é o quê? Um filme, um livro, tá? Então, vocês podem... Tem várias possibilidades, por isso que eu não gosto de modelo, porque o modelo engessa a cabeça de vocês. Redação também envolve criatividade, é raciocínio lógico, argumentativo e criatividade. Então, vocês precisam ter repertório, né, de leitura, que vocês podem organizar a qualquer tempo, né? Mas é bom organizar, porque não é só ler tudo e sem ter um recurso de revisão dessa leitura para vocês usarem de uma forma adequada esses repertórios, tá? Então, essa é a riqueza da dissertação argumentativa. Vocês selecionarem do repertório que vocês conquistaram até aqui, aqueles que servem para argumentar no texto, tá? E aí vamos para o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai apresentar os argumentos que fundamentam a tese. Então, no primeiro argumento, você vai o quê? Justificar, né, a sua opinião usando um repertório, que, novamente, eu digo, pode ser um dado estatístico, um estudo, uma teoria, uma legislação, enfim, pode ser qualquer tipo, mas tem que servir como apoio do seu argumento. E o argumento é o quê? É justificar, fazer a ligação entre sua tese e aquele repertório,
então dizer que tem fundamento o que você está defendendo, tá? E aí, se tiver tópico obrigatório, você vai usar as palavras-chave do tópico obrigatório. Sempre. Se tiver tópico obrigatório, já usa as palavras-chave do tópico obrigatório para fazer esse texto e amparar seu texto, porque lembrem-se, o examinador usa como referencial de que você está escrevendo o que a banca quer essas palavras-chave. Ele tem que encontrá-las, tá? No parágrafo 2, o argumento 2 é o mesmo esquema. Você vai justificar usando outro repertório. A questão aqui, gente, é que você não vai repetir o mesmo repertório. E a lógica argumentativa. Cada parágrafo é uma pequena visão do que fundamenta aquela tese. Então, não pode repetir, tá, esses conteúdos de repertório. No 1 é um repertório X, no 2 um repertório Y, e no 3 outro repertório Z, tá? Se tiver um terceiro tópico obrigatório. E na conclusão, vocês vão apenas retomar a tese, reforçar essa tese e justificar usando esses repertórios, tá? Esses argumentos que vocês apresentaram no desenvolvimento, tudo de uma forma bem resumida, né? Porque o parágrafo de conclusão, ele tem que fazer o fechamento do texto. Então, você vai fazer uma paráfrase da tese, reforçando-a, a partir dos argumentos apresentados. E se a questão pedir, você tem que colocar uma solução para aquele problema, ou uma proposição, né, um encaminhamento. Se não pedir, você pode colocar ou não, aí fica a seu critério, tá? E assim, dentro dessa lógica aqui, dessa fórmula, eu coloco uma média, né, de tamanho de parágrafo, principalmente em dissertação argumentativa, de 5 a 6 linhas, tá? 5 a 6 linhas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Óbvio que isso também não é uma coisa rígida. Vocês podem fazer uma introdução de 4 linhas, desenvolvimento, um parágrafo de 7 linhas, outro de 6 linhas, é uma média, tá, gente? E pode vir uma conclusão um pouco menor, mas isso é uma média. O ideal é que tenha aí uma harmonização no tamanho desses parágrafos. O que não pode é você fazer uma introdução de 2 linhas, uma conclusão de 2 linhas, tá? E um parágrafo de desenvolvimento de 15 linhas, sendo que o texto é de 30 linhas. Tá? Se são 3 argumentos, vamos distribuir de uma forma harmônica esses 3 argumentos. Eu trago aqui um exemplo, né? Essa aluna que usa a formulazinha dela, autoral. Não vou ler aqui. Esse material, acho que Leilane vai fornecer para vocês, mas vocês podem ver logo no parágrafo de introdução que ela usa o recurso de repertório da Constituição Federal de 88. Tá? Então, a partir desse referencial que na Constituição, o direito à liberdade é assegurado, aí ela vai entrar no tema, que é os limites do humor nas redes sociais. E daí ela vai fazendo as associações, porque argumentar isso é fazer associações, conexões entre ideias, tá? Entre informações, e defender a tese dela, certo? Agora, a minha proposta de fórmula para a questão teórica, que é a primeira modalidade de dissertação expositiva, a dissertação expositiva padrão, tá? Na questão teórica, cujo compromisso é expor conhecimento técnico, tá? Expor conhecimento. Vocês vão fazer o quê na introdução? Uma brevíssima contextualização do tema, usando as palavras-chave que estão no comando central, tá? Faz a contextualização, ou pode ser uma conceituação daquela temática, algo mais abrangente sobre o tema. E depois você entra na questão mais específica do tema, tá? O que está requisitando lá, no enunciado da questão. Aí você pode entrar nessa questão específica, ou pode já tratar do primeiro tópico. Eu estou observando que as bancas gostam, têm preferência que já se trate, sendo questão teórica, se fosse dissertação argumentativa, não.
Mas, sendo questão teórica, você já pode antecipar o primeiro tópico obrigatório na introdução, tá? Mas eu não coloco isso como uma regra rígida, depende também do tema. Mas essa possibilidade existe sim. O SEBRASP, principalmente, demonstra isso. Eu orientei muito os alunos que treinaram para PF. Você já pode colocar na introdução, no segundo período, o primeiro tópico. Porque, normalmente, esse primeiro tópico, ele tem um conteúdo introdutório também. Se vocês forem analisar na análise do tema, tá? E no desenvolvimento, vocês vão tratar dessa teoria, né, desse aspecto, desse conteúdo técnico de uma forma detalhada, tá? Também se chama de argumentação, mas é uma argumentação técnica, tá? Porque vocês vão justificar essa teoria, né? Explicar essa teoria. Então, vocês vão sempre ter como referência também os tópicos, se tiverem os tópicos, usando as palavras-chave desses tópicos, e aí vocês vão falar da teoria específica que é requisitada lá no tópico 1, da teoria específica, porque sempre é uma abordagem diferente em cada tópico, né? É um assunto geral, mas com abordagens diversas na questão teórica. Então, cada parágrafo é uma abordagem que corresponde ao tópico. Se não tiverem os tópicos, vocês que vão dar essas abordagens técnicas, tá? E, na conclusão, vocês vão... Na verdade, tem esse detalhe também da questão teórica. A conclusão pode ser apenas um período também emendado no parágrafo do último tópico, porque é uma conclusão mais resumida. É diferente da dissertação argumentativa. Tá? Aqui é um texto mais voltado realmente para o conteúdo, para expor esse conteúdo. Então, você não precisa fazer um parágrafo só de conclusão, porque a tendência é que esse parágrafo de conclusão seja menor, tá? Sendo questão teórica. Então, é legal que você emende essa conclusão como último período conclusivo no parágrafo 3 do tópico obrigatório 3. Tá? E essa conclusão tem como conteúdo o quê? Retomar novamente o tema central e, se possível, você pode mostrar a importância desse tema no contexto do cargo, né? Aí um exemplo de questão teórica respondida por uma aluna, muito bem respondido. Embora ela tenha escrito 28 linhas, eu recomendo fazer as 30, mas isso também depende do conteúdo, enfim, da forma de expressar, mas ela tem uma letra também muito pequena, por isso que fica... Espaço até sobrou aí, mas tem muito conteúdo nesse texto. E vejam que o comando da questão discursiva foi modalidade com tópicos obrigatórios. Daí ela foi falando, né, dos aspectos técnicos requisitados sobre essa temática central aqui, que é sobre laudo técnico do perito. Aí vai falar no item A, investigação da contaminação, item B, coleta de indícios, item C, avaliação dos danos, item D, relatório pericial. Agora vamos à fórmula do estudo de caso. No estudo de caso, que é uma dissertação expositiva com a finalidade de resolver um problema hipotético, vocês têm que prestar atenção sempre nesse problema. A teoria vai ser apresentada de uma forma contextualizada. É a aplicação da teoria na prática. Então, vocês têm que fazer um breve resumo na introdução desse caso e já fazendo o link com a teoria que vocês vão usar. Então, é um breve resumo, porque esse caso, né, o caso, ele é o contexto da aplicação da teoria. Então, vocês não podem ir só respondendo. Vamos lembrar brevemente, num período curto, viu, gente? Não é replicar todos os detalhes do caso na introdução, é um resumo mesmo. E aí você já emenda, se trata da teoria tal, que se presta a solucionar esse caso. Mas, assim, não precisa também usar essas palavras, mas com a intenção de apresentar a teoria que serve para esse caso hipotético, tá? E no desenvolvimento, vocês vão apresentar, lá na questão teórica, vocês apresentam a teoria específica, né? Mas é só teoria, como se fosse um manual, né?
um livro teórico. Aqui não, vocês vão apresentar a teoria contextualizada, então vocês vão sempre buscar elementos dessa situação hipotética para apresentar esse conteúdo teórico, tá? Vinculando o conteúdo teórico aos elementos da situação hipotética, tá? E usando as palavras-chave, se tiver tópico obrigatório, que estão lá no tópico obrigatório. Isso também em cada parágrafo, né? Que corresponde a cada tópico obrigatório. Aqui é mais comum ter tópico obrigatório em estudo de caso, tá? E no final, que é diferente da questão teórica, vocês vão apresentar a solução diante desse problema. A teoria aplicável é essa, e a solução para isso é isso, que está no parágrafo de conclusão, tá? Então, vocês têm que apresentar a solução cabível diante do que vocês analisaram, né? Considerando exposto, cabe, Y, uma vez que, né? Que são os argumentos que você usou, os argumentos técnicos. E aqui também um exemplo, quando vocês tiverem acesso a esse material, vocês vão ver muito bem escrito, ela sempre usou as expressões de remissão ao estudo de caso, né, na situação hipotética, no caso descrito, são recursos coesivos muito comuns que se deve usar no estudo de caso, tá? Falando neles, os conectores, né, que me pediram para chamar atenção. Os conectores, eles são muito úteis na argumentação, porque eles dão fluidez ao texto, não fica aquele texto mecânico, só de frases sequenciais, né? E eles antecipam o sentido que você quer atribuir para a sua explicação. Então, é muito útil e, hoje em dia, toda a banca gosta de ver esses recursos coesivos. Tá? E esses recursos coesivos, eles podem se apresentar dentro do parágrafo, intraparágrafo e interparágrafo, né? Na ligação de um parágrafo para outro. Tá? Só que não se deve abusar também desses recursos coesivos, porque também não fica legal. Você colocar na abertura do primeiro parágrafo de desenvolvimento do recurso coesivo, no segundo período, outro recurso coesivo, e principalmente se eles tiverem palavras parecidas, como diante disso, aí o outro, nesse sentido, que são o quê? Pronomes demonstrativos. Aí fica muito repetitivo. Então, prestem atenção para variar, certo? Mas basta um recurso coesivo, tá, gente? Dentro de um parágrafo. Ou você coloca na abertura ou no do meio. Se forem 3 períodos, aí você pode colocar 2 recursos coesivos, mas todos com recursos coesivos também já acho que fica muito forçado, tá? Então, os recursos coesivos, eles servem para dar sentido à sua explicação, e eu gosto muito de usar também eles, quando você quer destacar uma ideia, você usa destaque-se que, vale salientar que, ou saliente-se que, cabe salientar, tem várias formas, e você usa conjunções, locuções conjuntivas, advérbios, locuções adverbiais, verbos, tá? Então, por exemplo, recursos coesivos de explicação aqui tem de vista que, considerando que, dessa forma, enfim, vários recursos coesivos. O ideal é que você faça a seleção que você prefere de explicação, eu prefiro usar esses. De destaque de ideias, eu prefiro usar esse grupo. Não precisa decorar todos, tá? Naquele modelo autoral, vocês podem já, né, sempre usar os recursos coesivos que vocês têm mais preferência, mas tem que ser fiel ao sentido que você está atribuindo ao seu texto. A questão do recurso coesivo é esse, porque tem gente que está apenas explicando, dando mais uma informação no período e coloca um recurso coesivo confessivo. Apesar disso, e não tem muito sentido entre o que ele está dizendo depois e o recurso coesivo. Tá? Então, tem que prestar atenção nisso. Os famosos mecanismos de coesão, né, transitórios. Só que recursos coesivos, gente, não são apenas esses. Esses aí fazem parte dos recursos coesivos de transição. Existe também o recurso coesivo substitutivo, que são o uso de palavras
variadas, né? Você evitar a repetição das mesmas palavras ou palavras da mesma família, principalmente dentro do mesmo período, porque fica muito pobre o texto, tá? Isso demonstra limitação vocabular, quando você repete palavras dentro do mesmo período. Então, vamos usar os sinônimos. Vocês devem ter a lista de vocês também, né? Quem estuda para concurso, desde português até redação, tem que ter lista de palavras sinônimas, tá? E aí vocês vão colocando uma palavra igual a outra, e na hora que vocês fizerem um texto, vocês vão usando, né? Dando uma oportunidade para cada uma. Não abuse de uma só, não, tá? Óbvio que no texto isso é mais rígido, assim, no sentido de... porque torna o texto cansativo. Na linguagem oral, não. A gente, quando está no ritmo da fala, a gente repete muito, até mesmo para ser didático, né? Mas num texto dissertativo de concurso, evite ficar repetindo as mesmas palavras, tá? E todos atuam, né, esses recursos coesivos que eu falei para vocês, que também tem os referenciais, isso que eu ia falar, substitutivos, referenciais e transitórios. Esses recursos coesivos, eles são o quê? Operadores argumentativos, eles ajudam na argumentação. E eles são, gente, para vocês terem mais conexão, criar os vínculos que todo estudante deve fazer em tudo que estuda, os recursos coesivos, principalmente locuções conjuntivas e advérbios e locuções adverbiais, são aqueles operadores que aparecem lá no capítulo de sintaxe da língua portuguesa, né? Das orações coordenadas e das orações subordinadas, adverbiais, principalmente, né? Que tem as substantivas, adjetivas e adverbiais. As adverbiais têm vários tipos, né? De causa, finalidade, concessiva. Então, vocês estudarem esse capítulo de sintaxe é muito bom, ajuda muito na argumentação. Tá? Óbvio que vocês não vão escrever pensando, aqui eu vou escrever uma oração subordinada adverbial concessiva. Não, vocês não vão escrever assim. Isso é para revisar seu texto. Vocês vão primeiro fazer a escrita fluida, tá? De emissão do conteúdo, observando essas intencionalidades que eu expliquei, né? Da estruturação. Depois, na fase de revisão, aí vocês vão observar que eu construí uma oração subordinada adverbial, porque isso interfere também na vírgula, na organização. Caberia usar um tipo de conjunção aqui para dar esse sentido. Enfim, vocês vão fazer essa análise, tá? Então, observar o sentido desejado para o período, para o uso do recurso coesivo, não usar no primeiro período do parágrafo de introdução, pode usar no segundo período, mas no primeiro não precisa, tá? Eu gosto que a linguagem seja mais direta e objetiva, já vai com o tópico frasal da tese, depois vocês vão agregando recursos coesivos com os repertórios que têm relacionamento com essa tese. Preferencialmente, não usar no primeiro período do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Também não acho legal, tá? Estou falando minha opinião como professora, eu acho que fica mecânico. Prefiro no segundo período desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Já o primeiro período do segundo parágrafo de desenvolvimento é legal usar recurso coesivo, porque ele vai fazer a ligação da primeira ideia do parágrafo de desenvolvimento com o segundo, tá? E usar sempre dos segundos e terceiro parágrafos de desenvolvimento, aí eu chamei a atenção. No de conclusão, sempre usar, tá? Porque indica o encerramento do texto, logo, portanto, dessa forma, dessa maneira, diante disso, enfim. Dica especial, aprenda tudo sobre sintaxe, né? Terminei de falar. E eu não recomendo usar recursos coesivos de enumeração e sequenciamento. Tá? Muita gente gosta, eu não acho que para nível de concurso é legal, eu acho que isso é mais para redação de ensino médio, mas vocês são autores, cada um tem a liberdade. Eu oriento não usar, tá? Primeiro lugar, segundo lugar. Use outro tipo de recurso coesivo mais rico. E aí tem uma listinha de sugestão de recursos coesivos, tá? Intenção de continuidade da argumentação. Além disso, muito usado. Esse é básico, todo mundo usa o tempo todo.
Quando você quer adicionar mais uma informação, mais uma explicação, além disso, ademais, também sempre colocar ele no início do período e vírgula, tá? Quando são essas conjunções ou locuções conjuntivas. Por sua vez, por outro lado, cabe informar. Agora, aqui não cabe vírgula. Cabe informar que, depois desse que não tem vírgula, porque aqui é que integrativo, tá? Aí você coloca a informação que você quer colocar. Bem como, não apenas, então você está sempre adicionando ideias aqui. Destacar na argumentação, ressalte-se que, vale salientar que, cabe ressaltar que, saliente-se que, com efeito, sobretudo, principalmente. Explicar a argumentação, ocorre que, isso porque é muito legal, porque ele serve para você tomar cuidado e não fazer parágrafos, períodos muito extensos, tá? Se você quer ainda continuar explicando, você pode encerrar aquele período e abrir um novo, isso porque quer dar outra explicação a respeito daquele tema, tá? Isso porque, nesse sentido, nesse cenário, nesse contexto, dessa perspectiva, em virtude de, tendo em vista que, tudo de explicação, tá? Conformidade, conforme isso, segundo, consoante, como, de acordo com, sob o ponto de vista de, finalidade, a fim de que, com propósito de, com finalidade de, para que, concessão, apesar de, embora, não obstante, a despeito de, oposição, mas, porém, por contudo, entretanto, no entanto, conclusão, logo, portanto, dessa forma, assim, temporalidade, no momento em que, enquanto, antes que, depois que, causa e consequência, por conseguinte, por consequência, consequentemente, tá? Gerenciamento do tempo no dia da prova, o que é que eu sugiro? Aplicar as fases da escrita, tá? Porque a redação é o quê? Foco, lógica e conteúdo, né? Como eu falei, os princípios da redação para a prova discursiva. Foco, não desviar do tema, né? E usar as palavras-chave. Lógica, porque para você fazer argumentação, você tem que ter um raciocínio lógico de conexão de ideias e criar, né, uma justificativa. E conteúdo, porque tem que ter repertório, né? Para argumentar. Então, as fases da escrita, seguindo essas premissas, são divididas em esquematização, ou planejamento do texto, né? Que é feita a esquematização, ou brainstorm, o rascunho, que é a escrita livre, a revisão e edição, que serve para você suprir lacunas, né? Fazer a checagem do que você escreveu e ver o que foi pedido na questão discursiva, se está atendendo o que você escreveu ou o que foi pedido. Se tiver lacunas, aí você vai suprir. Cuidar da coesão textual, colocar recursos coesivos onde faz sentido, tá? E da linguagem, pontuação, ortografia, concordância, regência. E, no final, fazer a passagem, né, dessa escrita para a folha definitiva. Cuidar da apresentação textual, né, que é a obediência às margens, a caligrafia. Então, seguir as fases da escrita é legal. Não é legal você já escrevendo, óbvio, o texto na folha definitiva. Não é legal você fazer escrita livre, principalmente para quem ainda sente insegurança. Quem está mais seguro, eu entendo que se você é uma pessoa que já tem mais segurança na escrita, você pode já começar pelo rascunho, se você já tem na sua cabeça o esqueleto da sua dissertação. Mas quem está ainda inseguro, eu sugiro primeiro fazer a esquematização, que é o quê? Fazer a organização das ideias, da principal para a secundária, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, usando as palavras-chave que estão lá na questão discursiva e já agregando informações mais resumidas, tá? Então, isso é esquematização. Na fase do rascunho, aí que você vai desenvolver. A partir do esquema da introdução, você vai ampliar para um texto. Com o que é esse texto? Períodos que vão compor o parágrafo de introdução, tá? Mas isso não é com aquela
com aquela lógica mecânica. Eu não quero nunca que vocês fiquem, vou parar aqui para, né, no dia, na execução da prova, ficar naquele entrave. Não, eu quero escrita livre, tá? De emissão de ideias, óbvio, com os referenciais do esquema, tá? Que você fez. Sugestão de fracionamento no dia da execução da prova. Eu sugiro para os meus alunos que é uma forma de gerir o tempo, porque isso causa muita angústia para vocês, de não dar tempo de fazer a redação. E ter aquela pressão psicológica de ter que entregar uma redação e não ter escrito aquilo que seria ideal. Então, eu sugiro, cada um também tem seu estilo, tá? Isso aqui não é regra. Eu sugiro que no primeiro contato, se vocês vão fazer prova objetiva com discursiva, no primeiro contato, antes de começar a objetiva, entenda, tenha acesso ao tema. Teve acesso ao tema, já faça o esquema, tá? Destacando, né, fazendo a interpretação do comando da questão discursiva, grifou as palavras-chave, já faz o esquema. Fez o esquema, já faz um rascunho com um embrião do seu texto, tá? Não precisa ser um texto ideal, mas é a ampliação desse esquema, já com períodos. Parou aí, vai fazer sua prova objetiva. Isso aí deve levar uns 30 minutos, tá? No máximo. E aí você vai para a sua prova objetiva. Vai, faz a prova objetiva. Durante a prova objetiva, você pode ter novas ideias, insights que nosso cérebro, né, fica lá na memória trabalhando, é natural que você tenha novas ideias, aí você volta e escreve lá no esquema essas ideias para você não esquecer, tá? E termina sua prova objetiva, daí você vai cuidar de completar esse rascunho. Você volta à leitura da questão discursiva, do comando, dos tópicos, e confere se o que você escreveu é suficiente e responde o que foi requisitado. Se não é suficiente, você vai suprir lacunas, né? Vai pensar em mais informações para suprir essas lacunas. Depois que você já fizer essa organização, né, você vai cuidar da edição e revisão do seu texto, como a edição de um filme, de um vídeo. Você vai fazer cortes, você vai substituir palavras, se necessárias, tá? Você vai inserir recursos coesivos. Então, é isso, a edição e revisão do texto. Terminado isso, que é normal ficar um texto totalmente sujo, cheio de riscos, inserções, você vai passar esse texto para a folha definitiva. O importante é que essa folha definitiva seja um texto bonito, bem apresentável, como eu mostrei para vocês aí, tá certo? Então, aí eu descrevo, né, mais minuciosamente quando vocês tiverem acesso, mas tudo que eu falei aqui tem aqui nesse conteúdo. Tá? E aqui eu chamo a atenção, tá? Porque você deve treinar a redação, né, vários temas até a aprovação. Mesmo que você já esteja no nível excelente de produção textual, é importante que você não pare de treinar, porque você tem que estimular o tempo todo o seu raciocínio lógico argumentativo, que é o quê? A habilidade de fazer essa seleção, esse recorte dentro de um tema grandioso, técnico ou sociocultural, você fazer o recorte das informações que vão servir para você construir esse texto. Isso é uma experiência de cada tema, de cada texto. Então, você tem que exercitar isso o tempo todo. É como um exercício de musculação. Você tem que exercitar os músculos para que eles ganhem né, em resistência e em tamanho. A escrita também, gente. Mesmo que você já esteja no perfil de competências, né, produtivas, tanto na estrutura textual, já domina, tanto sua linguagem é ótima, quanto você domina o conteúdo, mas o conteúdo sempre é novo. É sempre um novo teste, tá? E você tem que fazer um estudo de repertório junto com a escrita, para as duas modalidades de dissertações, tá? Tem que ter uma sessão de estudo de repertório sociocultural
com a pesquisa dos temas, a organização desse caderno de repertório e uma sessão de estudo de repertório técnico, porque você vai fazer um estudo mais aprofundado, fazer a seleção de assuntos, né, que são mais aptos para cair numa dissertação. Então, isso requer um tempo e tem que ter essa sessão de estudo de repertório para discursiva e outra sessão de treino de redação, certo? E eu reforço, né, que vocês têm que treinar sempre redação, porque é a competência 3 do Enem que todo concurso exige, embora não deixe explícito, que é a habilidade de fazer conexões de ideias, selecionar repertório que seja adequado para construir o texto, tá? Reforço novamente, você como concurseiro é um atleta de alto rendimento. Como todo atleta tem que estar acostumado a treinar, tá? Então é isso. Espero que todos vocês façam boas provas discursivas, tenham sucesso, e estou disponível agora para dúvidas. Alguém tem dúvida? Aproveitem, podem mandar no chat ou abrir o microfone aqui também. Enquanto a gente aguarda se o pessoal tem mais dúvidas, agradeço muito, Ana, pela aula, certamente deu um norte bem legal para o pessoal que ainda estava ali meio perdido nas discursivas. Quem precisar depois assiste a gravação da mentoria, a gente também vai mandar o material, só me manda a versão nova, Ana. Sim. Depois, aí eu peço para o pessoal fazer o upload junto com a gravação. Então, agradeço muito, Ana, a presença, a disponibilidade, agradeço a presença do pessoal e deixo aqui para as últimas dúvidas e despedida. Obrigada. Nada. Perdão pela questão do áudio, viu, gente? Eu tenho que resolver isso. Pode falar, Genilton. Boa noite, me ouvem bem? Sim. Professora, assim, eu acredito que pode ser o calcanhar de Aquiles de muitos que estão aqui, a questão da argumentação, né? Porque a questão da coesão e coerência, a gente consegue buscar através dos próprios conectivos, elementos textuais que fazem essa coesão. Só que nós estamos falando de uma prova de alto nível, e, além de toda a preocupação teórica, a gente também tem a possibilidade da dissertação, né, de modo argumentativo, né, ou também variável de acordo com a criatividade do examinador, né, que a gente nunca sabe o que vem, né. Tá aí a Polícia Federal recentemente com uma série de inovações, vamos dizer assim, né. Mas a grande questão é como a gente deve melhorar a argumentação, né, se falam e aí em construção de caderno de argumentos, né, para a gente se preparar. A senhora cita ali a questão, principalmente da Constituição e alguns temas mais sociais, mas eu acho que o grande problema é como melhorar essa argumentação para o dia da prova. Obrigado. Certo, Genilton. Você fala argumentação para a dissertação argumentativa, né? Perfeito, isso. Isso, porque os temas são socioculturais, atualidades, antropológicos, filosóficos. Primeiro, argumentar é uma habilidade lógica, tá? Argumentar é dar justificativa da tese, usando como amparo o repertório, tá? A habilidade de argumentar, você exercita a partir do raciocínio dedutivo, do raciocínio indutivo, a partir de analogias. Então, para desenvolver a habilidade de argumentar, legal, sabe o que é? Raciocínio lógico matemático. Eu estava vendo até uma aula do YouTube, acho que vou mandar o link para a Leilânia. Um professor explicando muito bem raciocínio lógico, mas como isso se aplica nesses esquemas de dedução, de indução, né? Aquela questão, né, do Platão, de fazer a dialética, de usar
a tese, a antítese e criar a síntese, aquele silogismo, né, de Aristóteles, que fazia o quê? A premissa maior com a premissa menor e chegava a uma conclusão. Então, esse exercício de juntar as ideias, de conectar ideias e chegar a resultados, isso é raciocínio lógico e pode ser desenvolvido o tempo todo. Tá? Se vocês veem aquelas questões lógicas, há muito tempo que eu estudei isso, né? V e F, enfim, isso também estimula nosso raciocínio lógico para o cruzamento das informações e chegar às nossas conclusões. Então, é assim, a leitura, ela também nos ajuda no raciocínio lógico, porque ela nos dá várias perspectivas, né, dos fenômenos sociais e das visões coletivas, individuais. Então, por isso que a gente tem que ler de tudo e vários gêneros. Ficção, óbvio que eu sei que um concurseiro para ler literatura é mais complicado, mas, se possível, leia um pouquinho, porque amplia nossos horizontes e dá criatividade. Isso ajuda no raciocínio, tá? E a questão do repertório é o quê? Organização de horário de estudo de repertório. Você vai estudar repertório sociocultural e atualidade da mesma forma que você estuda o conhecimento específico. Você tem que ter uma sessão de estudo. Como é que você vai fazer? Você vai organizar eixos temáticos, tá? Quando você está numa área, né, no cargo específico, perícia, eu dou prevalência há assuntos que são mais relacionados a essa área, mas você não pode descartar outros, porque as bancas são imprevisíveis. Mas eu faço assim, 40% assuntos mais relacionados à área e os 60% diversos, tá? Aí você vai estudar sobre direitos, você vai estudar sobre ecologia e várias temáticas, vários recortes temáticos. A pesquisa, você vai usar a internet, tá? Fazer essas pesquisas de artigos, de pesquisas estatísticas, de trabalhos de ONGs sobre essas diversas temáticas. E, como amparo, existem trabalhos muito bons aí na internet, né? Professores e perfis de Instagram, que eu posso indicar também, que vocês podem usar como recurso de referencial e ir ampliando suas pesquisas. Mas é importante que você não apenas leia, ter esse contato da leitura única. Vocês têm que ler, interpretar o texto, retirar as ideias centrais desse texto e levar para o seu caderno de repertório. Não precisa escrever com suas palavras, né? Não é a hora de redigir aí. Você só destaca essas informações e leva para o seu caderno de repertório e coloca lá como substrato, né? Como insumo daquele tema. E vai organizando com o tempo esse caderno de repertório. Vai ser um caderno de repertório pessoal, entendeu? Porque é uma filtragem do que você capta como mais importante dentro dessas temáticas. Tem também materiais que são vendidos aí na internet, mas eu acho que o material pronto precisa do consumo do concurseiro. Não adianta você comprar, você não consumir com qualidade também, fazer a interpretação dessas informações. Você vai fazer o mesmo processo, captar as ideias centrais e destacar essas ideias e fazer o estudo recorrente dessas ideias, fazer o exercício da autoexplicação, porque já é uma prévia da revisão, né? Gente, redigir é estudo ativo o tempo todo. É um estudo ativo mais sofisticado, porque você tem que fazer recordação ativa e escrever de uma forma estruturada no papel. Então, vocês têm que ter, sim, esse estudo de repertório amplo, e eu posso dar umas indicações aqui que eu lembro agora, como fontes. O Instagram, Pensamento Vincular, muito bom. O Guia do Estudante, a professora Débora Aladina, é muito famosa, ela é sensacional, porque o repertório histórico também é muito bom, muito rico e vital, né, para você fazer também argumentação. E o professor Odir Fonseca, acho que é Fonseca, mas eu posso depois passar para a Leilani essa lista assim, desses que eu vejo no Instagram, que são muito bons. E assim a gente vai pesquisando também, né? Eu não faço esse trabalho porque realmente eu não tenho tempo de fazer curadoria de temas, mas
Eu também acho que isso tem que ser um trabalho individual do concurseiro. Independente de você ter acesso à coletânea de temas, você tem que consumir esses temas, tá? Não sei se minha resposta ajudou, se tiver ainda alguma dúvida. Ajudou, né? Que bom. Quem tiver alguma outra dúvida, estou à disposição. Se não tiverem mais dúvidas, vamos encerrar, então. Não vou abrir minha câmera porque eu tô jantando aqui, gente, desculpa. Voltei do treino e tava aqui comendo o reboco da parede já. Então, tá bem bagunçado. Mas obrigada só pela presença, então acho que não temos mais dúvidas. E depois, acho que amanhã provavelmente a gente já disponibiliza a gravação para vocês. Obrigada, Ana. Aguardo o material ali para a gente colocar junto para os alunos. Boa noite. Estou escrevendo no material esses perfis. Eu vou colocar no material. Perfeito, obrigada. Tá bom. Boa noite, Tchau, pessoal. gente.